Fala, galerinha! E aí, como é que vocês estão, pequenos pimpolhos e pimpolhas? Tudo tranquilo? Vamos dar início hoje ao capítulo... Eu acho que é o capítulo 11. Deixa eu só dar um confere aqui no livro, para não falar besteira. Vamos ver. Capítulo 11, perfeito, olha. Capítulo 11 do livro de vocês. Se chama As Relações Econômicas no Nosso Cotidiano. Já é? Simbora. Uma das principais coisas estudadas pela geografia é o espaço geográfico, né? Que de uma maneira simplificada a gente pode dizer que o espaço geográfico ele é o palco das relações humanas. É no espaço geográfico que a gente se relaciona com as outras pessoas, que a gente se relaciona com outras coisas, com as praças, com os parques, com os outros carros, com outras pessoas. Ou seja, tem uma série de elementos que fazem parte desse espaço geográfico. E é nesse espaço geográfico que nós nos habitamos, que nós vivemos, que nós passamos as nossas vidas. E esse espaço geográfico ele pode ser alterado por nós, seres humanos, a todo momento. Nós, a todo momento, estamos alterando esse espaço geográfico. E uma coisa que é interessante da gente perceber, que eu costumo dizer que o espaço geográfico, entre aspas, ele é uma via de mão dupla, né? Que nós alteramos o espaço geográfico e o espaço geográfico também nos altera, né? Por isso que eu falo via de mão dupla, não estou falando aqui que é uma estrada, estou dizendo que é uma brincadeira, né? Que a gente altera e a gente é alterado, a gente, né? Por isso é uma mão dupla, a gente vai e volta. Como a gente pode alterar esse espaço geográfico? Tem inúmeras maneiras da gente alterar o espaço geográfico. Por exemplo, a gente constrói alguma coisa, a gente destrói alguma coisa, a gente corta uma árvore, a gente planta uma árvore, a gente cobra das autoridades públicas a construção de um parque público. Todas essas formas são maneiras da gente alterar, da gente modificar esse espaço geográfico ao longo do tempo, ao longo das nossas vidas. Só que esse espaço geográfico, ele também nos modifica. Um exemplo bem simples da gente entender como o espaço geográfico modifica as nossas vidas e as nossas rotinas é um exemplo, deixa eu pensar aqui. Por exemplo, aqui na Ilha do Governador, se a gente quiser ir para algum local, sei lá, Copacabana, a gente vai ter que pegar uma série de meios de transporte, vai ter que sair muito cedo de casa para a gente chegar até esse outro local, não é? Se a gente morasse em alguma outra localidade que tivesse uma disponibilidade de meios de transporte mais eficientes, como por exemplo metrôs, a gente chegaria muito mais rápido até Copacabana, certo? Perderia muito menos tempo das nossas vidas dentro desse transporte público. Ou seja, a gente é diretamente influenciado e modificado pelas características desse espaço geográfico, né? Se esse espaço geográfico disponibiliza de meios de transportes eficientes, a gente consegue chegar mais rápido em algum lugar e poder aproveitar mais a nossa vida. A gente não vai ter que sair tão cedo de casa para chegar em Copacabana. Mas se esse espaço geográfico possibilita uma locomoção mais eficiente, a gente vai ter mais tempo de aproveitar a nossa vida e poder sair com antecedência, sei lá, às vezes de 20 minutos, meia hora para chegar em Copacabana. Então percebem como que nós alteramos o espaço geográfico e como essas características do espaço geográfico que nós mesmos criamos altera as nossas vidas? Isso para mim é um debate muito interessante, né? Então, a gente já sabe que o espaço geográfico ele é o palco das relações humanas, né? E que esse espaço geográfico, a gente pode alterá-lo, mas esse espaço geográfico que nós alteramos, eles também podem alterar as nossas vivências, o nosso modo de vida.
né? Nesse espaço geográfico nós temos diversas, relações sociais, ok? E essas relações sociais, elas são feitas por algum tipo de interesse, né? Elas são realizadas por algum tipo de interesse das ações das pessoas, empresas ou instituições. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, aqui professores, alunos e direção da escola, os donos da escola, nós cumprimos uma série de relações sociais, né? Eu estou cumprindo o meu papel de professor, vocês estão cumprindo o papel de vocês de alunos, a direção está cumprindo o papel social dela de dirigir e administrar a escola, né? Aí eu coloco aqui, ó, ações feitas por um interesse. Qual é o meu interesse nessa relação social? O meu interesse é ganhar um salário para eu poder ter a minha vida, pagar as minhas contas e a educação. Passar algum tipo de conhecimento que eu acredite que tenha alguma capacidade de transformar o nosso espaço geográfico de uma maneira positiva, certo? Eu, como professor, tenho esse intuito na minha vida. Receber o meu salário, porque eu preciso dele para sobreviver. Em outra parte, fazer um tipo de educação, dar um tipo de aula que eu acredito que seja importante para a gente modificar positivamente o nosso espaço geográfico, que a gente consiga criar um espaço com menos desigualdade social, com menos pessoas passando fome, que a gente tenha um espaço geográfico onde todas as pessoas tenham acesso a um certo tipo de dignidade na vida, né? A minha missão como professor é essa, né? A missão, a ação, o interesse aqui que eu falo, o interesse da direção também é esse, administrar a escola, receber o dinheiro dos alunos e promover uma educação melhor para o país, né? Então, cada um dentro dessas relações sociais vai ter um tipo de interesse diferente, ok? E é por meio dessa ação, dessas relações sociais, qual é a minha ação? A minha ação eu estou fazendo aqui agora, eu estou montando a aula, eu estou gravando a aula e eu vou dar aula para vocês. As de vocês qual é? É prestar atenção no que eu falo, fazer perguntas incríveis que vocês sempre fazem, para vocês poderem construir uma carga de conhecimento para que vocês possam alcançar o que vocês querem e mudar esse espaço geográfico, fazendo com que esse espaço geográfico seja um espaço mais igualitário, com que todas as pessoas tenham direito ao acesso à saúde, à educação, ao lazer, à segurança, enfim. Cada pessoa, cada grupo social, cada grupo de trabalhadores e de pessoas tem uma função dentro desse espaço geográfico, beleza? E aqui, dentro desse espaço geográfico, que ele é tão importante para a gente na geografia, a gente tem o que a gente chama de fixos e fluxos, né? Mas caramba, o que é isso? Fixos e fluxos, né? Eu digo aqui que o ser humano, ele cria objetos técnicos. O que são objetos técnicos? Parece algo muito mirabolante, mas é algo muito simples, né? São objetos que a gente utiliza algum tipo de técnica para construí-los. Por exemplo, praça. Lá o arquiteto, o engenheiro e o pedreiro, eles utilizam técnicas para construir uma praça. O aeroporto, a mesma coisa. As escolas, as mesmas coisas. Os parques públicos, exatamente a mesma coisa, né? Nós precisamos de uma série de conhecimentos, uma série de desenvolvimentos tecnológicos, uma série de técnicas para a gente conseguir ter a sabedoria para a gente construir, para a gente alcançar alguma coisa. Construir esses fixos que a gente chama, né? E um grande professor, um grande geógrafo brasileiro, um dos maiores geógrafos do mundo, ele se chamava Milton Santos, e ele é muito importante a gente dizer isso, ainda mais em tempos com tantos exemplos de racismo que a gente tem presenciado. Ele era um geógrafo negro brasileiro que teve renome mundial e foi mundialmente conhecido pelos livros que ele escreveu, pelas obras que ele fez.
por toda a teoria que ele conseguiu criar e que contribuiu muito para mim como professor de geografia e para tantos outros professores de geografia, e não só as pessoas da área da geografia, né? Todas as pessoas que estão presentes no espaço geográfico, ou seja, todas as pessoas do mundo, do Brasil, elas são influenciadas pelos pensamentos desse grande professor chamado Milton Santos, né? E ele dizia, o Milton Santos, que nós temos elementos fixos e temos elementos fluxos, né? Como o próprio nome já diz, os elementos fixos, eles se referem a estruturas físicas, né? Perdão, engasguei, só beber uma água. Estruturas físicas, como casas, apartamentos, aeroportos, escolas, praças, shoppings, sei lá, um monte de coisa. O que é fixo, né? O Milton Santos tinha essa denominação. E tinha também o que ele chamava de fluxos, né? O que são esses fluxos, né? Eu boto aqui. Esse conjunto de fixos fazem com que existam os fluxos entre eles. Como, por exemplo, o fluxo de pessoas circulando na cidade. Vocês, quando a gente estava antes da pandemia, vocês faziam o trajeto pelo espaço geográfico, saindo da casa de vocês e indo para a escola. Vocês estavam saindo de um fixo, que era a casa, indo para outro fixo, que era a escola, através de um fluxo, que era o movimento que vocês estavam fazendo para ir até a escola. Beleza? E também as informações que circulam pelo mundo, pela internet, através das cartas, através dos e-mails, através da televisão, através dos rádios, enfim, através de todas essas tecnologias também são considerados fluxos. E uma coisa que é muito importante da gente perceber e da gente prestar atenção, que com o decorrer do tempo e com o desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação, a quantidade de fluxos ela foi ficando cada vez maior e cada vez mais rápida, né? O que eu quero dizer com isso? Eu boto aqui, olha, cadê? Informações e dinheiro em circulação também fazem parte dos fluxos. Ou seja, essas redes sociais que a gente acessa, os sites que a gente acessa, eles estão dentro do que Milton Santos, esse grande professor, geógrafo negro, dizia que ele eram os fluxos, né? Toda vez que a gente acessa a internet, a gente está tendo acesso aos fluxos, a todas essas informações que praticamente são enviadas instantaneamente do outro lado do planeta. Se acontece alguma coisa, algum evento importante, sei lá, um terremoto lá no Japão, a gente fica sabendo quase que instantaneamente aqui no Brasil, através da rede de computadores, da internet, né? Toda essa informação que circula através do mundo, aqui no planeta, elas são os fluxos que Milton Santos chamava, né? E, como eu estava falando, com a evolução tecnológica, com o advento da internet, essa rapidez da transformação, não, essa rapidez do transporte da informação, ela é cada vez mais rápida, né? Há tempos atrás, sei lá, 100 anos atrás, se acontecesse alguma coisa no Japão, a gente não ia ficar sabendo, ou ia ficar sabendo muito tempo depois, se ficasse sabendo. Hoje em dia, com um clique, eu consigo mandar um e-mail para o Japão que chega no mesmo segundo, né? Então, a rapidez e o volume desses fluxos, a quantidade de informação e a rapidez da informação desses fluxos, elas vêm aumentando com o passar dos dias e com a evolução dessas técnicas, dessa tecnologia, ok? E uma das principais formas que a gente tem de alterar o espaço geográfico é através do trabalho. E aqui é importante a gente não entender o trabalho somente quando
eu estou contratado por alguém prestando algum tipo de serviço, como é o meu caso, eu estou contratado pela escola prestando um serviço de professor e eles me pagam por isso, né? Isso é considerado trabalho? Sim, isso é considerado trabalho. Só que não só isso é considerado trabalho. Eu coloco aqui uma definição que para mim ela é muito bacana da gente entender o que é trabalho. Eu digo, trabalho é toda atividade física ou intelectual realizada por um ser humano tendo como objetivo fazer, construir, transformar ou obter algo, atendendo suas próprias necessidades ou necessidades coletivas. Ou seja, uma coisa que me incomoda muito é sobre as donas de casa, né? As pessoas que não trabalham fora de casa, não trabalham recebendo um salário, mas que administram uma casa, que fazem a comida, que lavam a louça, que têm um trabalho árduo dentro de casa, sem receber nenhum salário por isso, e têm um costume de falar que essas pessoas não trabalham. Como assim elas não trabalham? Segundo essa definição de trabalho, olha só, trabalho é toda atividade física, nesse caso, né? E também intelectual, porque exige muito raciocínio para você saber como fazer, quando fazer, qual a melhor maneira de você fazer uma comida, de você lavar um vidro, de você lavar um chão. Isso não é uma tarefa simples de ser feita, né? Realizada por um ser humano, obviamente, né? Tendo como objetivo fazer, construir ou transformar. Transformar. Ou seja, a pessoa que ali é dona de casa, um homem ou uma mulher, né, que mais comumente a gente vê as mulheres nessa função, mas ultimamente a gente, felizmente, está tendo uma transformação disso com a inserção cada vez maior das mulheres no mercado de trabalho, mas ainda assim é muito desigual, né? Elas estão ali transformando a rotina da casa, elas estão construindo uma vida melhor dentro dessa casa. Elas estão ali se dedicando, elas estão trabalhando arduamente para modificar esse espaço geográfico dessa casa, né? Então a gente tem que se atentar quando a gente fala que alguém não trabalha. Que tipo de trabalho você está falando? Você está falando do trabalho assalariado, de carteira assinada? Ou você está falando da nossa aqui, dessa definição de trabalho, né? Se a gente estiver falando dessa definição de trabalho aqui, a gente estende a nossa visão de trabalho para muitas coisas, né? E isso é muito interessante para a gente ter um olhar mais atento quando a gente fala sobre trabalho, né? E é por meio desse trabalho, vamos lá, aqui, ó. É por meio, deixa eu apagar aqui. Cadê? Apagar todas as tintas, né? Deixa eu pegar aqui de novo. Vou mudar a cor, deixa eu botar roxo. É por meio desse trabalho que as pessoas transformam a natureza e produzem e constroem o espaço geográfico. Lembra que eu falei aqui no slide anterior que nós temos a capacidade de transformar o espaço geográfico, e se essa nossa ação para transformar o espaço geográfico fosse uma ação da gente fazer com que esse espaço geográfico tivesse um acesso a todos, com que todos tivessem acesso à educação, que todos tivessem acesso à saúde, ao lazer, à segurança, esse espaço geográfico seria um espaço muito melhor de se viver. E é através do trabalho que a gente consegue modificar e fazer com que esse espaço geográfico seja um espaço bom não somente para uma parcela da população, e sim um espaço bom para todas as pessoas da população, ok? Então, eu digo o seguinte, se você mesmo, pega uma planta, uma mudinha de uma árvore, e planta em algum lugar que tenha terra próximo da sua casa, um canteiro, ou você vai ali no aterro do Cocotá e planta uma árvore, você está fazendo um trabalho. Você está desenvolvendo uma atividade física e intelectual, né? Porque você é um ser humano, tendo como objetivo fazer, construir ou transformar alguma coisa. Você está plantando uma árvore, você está modificando esse espaço geográfico muito positivamente. Vocês estão trabalhando, ok?
E esse resultado do trabalho do ser humano, ele fica registrado nas paisagens, né? Como a gente pode ver aqui, ó, nessa imagem. Vamos pensar aqui, tentar fechar o olho e imaginar essa imagem aqui há uns anos atrás, sem nenhum tipo de modificação humana. Vamos pensar que aqui era uma floresta. Através do trabalho do ser humano, eles conseguiram, né, nós conseguimos modificar essa paisagem, né, construindo aqui uma fazenda e uma série de plantações. Ok? E essa modificação, essa modificação da paisagem é feita através do trabalho, beleza? E esses diferentes tipos de trabalho que são feitos, eles são classificados de diferentes formas, né? Eu coloco aqui, ó, que no dia a dia, para a gente satisfazer as nossas necessidades, a gente dispõe de uma série de serviços, né? A gente tem uma farmácia, a gente tem um mercado, a gente tem um cinema, a gente tem a escola, a gente tem o shopping, a gente tem o teatro, a gente tem um parque de diversões, a gente tem o aterro do Cocotá, a gente tem uma série de coisas, né? E a gente consome uma enorme quantidade de produtos também. Então a gente precisa de indústrias produzindo esses produtos também, ok? E também a gente depende da exploração de recursos naturais para com que esses recursos naturais sirvam de matéria-prima para serem transformados pela indústria para depois serem vendidos nas lojas, ok? E para isso, para a gente conseguir comprar algum produto ou usufruir de algum serviço, são necessários diferentes tipos de trabalho que envolvem o que a gente chama de várias atividades econômicas, né? Vocês repararam que para a gente conseguir, sei lá, comprar um copo, essa caneca aqui do meu pai, ó, promovido a melhor pai do mundo, um primo meu deu pro meu pai, meu primo Marcos. Para a gente conseguir ter essa caneca aqui, vocês sabem de que é feito o vidro? O vidro é feito de areia. Então, a gente teve muito trabalho envolvido, desde da exploração da areia, da gente colher a areia, e essa areia vai para uma indústria, sofre um processo de mudança, a areia ela é colocada em forno, em temperaturas altíssimas para virar vidro, depois ela é colocada em umas formas para o vidro virar copo, e depois o copo ele é colocado numa embalagem, que essa embalagem também precisa de outra matéria-prima, que é o papelão, e depois essa embalagem vai para um caminhão, que esse caminhão precisou de uma série de outros materiais para ser feitos, de combustível para andar, e chega até nós. Tô falando muito. Chega até nós, vão até as lojas, e aí sim a gente consegue comprar esse copo. Essas diferentes etapas de um processo, desde a coleta da matéria-prima até chegar às nossas casas, são diferentes atividades econômicas exercidas, ou seja, são diferentes tipos de quê? De trabalhos. São diferentes tipos de trabalhos que são feitos até um produto chegar às nossas casas, beleza? E essas atividades econômicas, para fim de melhor entendimento, a gente classifica elas, né? A primeira delas a gente chama de extrativismo, que é a atividade responsável pela retirada do recurso natural, como eu falei aqui o exemplo do copo, a areia, né? Desse ambiente, como madeira, minérios, alimentos, no caso aqui a borracha, nesse exemplo aqui, do lado direito aqui a extração de minério de ferro, a borracha para a gente fazer papel, né? O minério de ferro para a gente construir qualquer coisa que utilize ferro, que utilize algum tipo de metal, beleza? Essa etapa de trabalho, dessa etapa da atividade econômica, a gente chama de extrativismo. A gente está extraindo a matéria-prima da natureza. Outra atividade econômica é a agropecuária, né? Que ela se refere à agricultura, ou seja, que é o uso do solo para a gente plantar, e a pecuária, que é o uso do solo para a criação dos animais.
E essas atividades, geralmente, elas são voltadas para a produção de alimentos e obtenção de matéria-prima de origem animal, como o couro, para a gente fazer roupas, sapatos, enfim. Outra atividade econômica, outra forma de trabalho é a indústria, né? Que é a atividade responsável pela fabricação dos produtos a partir das matérias-primas que são coletadas nessas outras etapas, nessas outras formas de trabalho que a gente viu anteriormente nos slides, beleza? Outra atividade econômica muito importante, outra forma de trabalho muito importante é o comércio, né? Por exemplo, precisou lá ser extraído o vidro, passou por uma série de atividades econômicas, por uma série de serviços, série de trabalhos, e eu fui numa loja, né, no caso meu primo, foi numa loja comprar esse copo, né? Então ele foi na atividade econômica chamada comércio, né? Que é a atividade relacionada à comercialização dessas mercadorias e produtos oriundos da indústria e da agropecuária, beleza? Outra atividade econômica muito importante é a prestação de serviços, né? Se a gente contrata alguém para fazer alguma coisa, contrata um pedreiro, contrata um bombeiro hidráulico para consertar um cano na nossa casa, se a gente vai até um médico, se a gente vai até um salão de beleza, né? A gente está pagando alguém para prestar um serviço para a gente, né? E essa prestação de serviços envolve atividades nas quais os profissionais, por meio do seu trabalho, realizam algum tipo de serviço em áreas como educação, os professores, né? Saúde, aqui o médico aqui atendendo a paciente, a tecnologia, que, por exemplo, são os desenvolvedores de jogos eletrônicos, né? E entre outras tantas prestações de serviços que a gente tem, beleza? E dentro dessa ideia de trabalho, a gente tem o que a gente chama de divisão social e divisão territorial do trabalho, né? Como eu falei, existem vários tipos de trabalhos e de trabalhadores. Eu, por exemplo, sou professor, a Ana é a diretora da escola, tem pessoas que são médicos, tem pessoas que são pedreiros, tem pessoas que são garis, tem engenheiros, tem costureiras, enfim, tem uma diversidade enorme de tipos de trabalho e de trabalhadores, né? E para que a nossa sociedade funcione de forma plena, a gente precisa de todos os tipos de trabalhadores e trabalhos. Não existe um tipo de trabalho ou de trabalhador que seja mais importante do que o outro, que seja, caramba, então os médicos são mais importantes do que os lixeiros. Como assim? Como assim? Como é que eu vou conseguir ter saúde se o lixo que eu boto na porta da minha casa não é coletado pelo lixeiro? Vai virar um lixão. Todas as ruas vão virar lixões. Vão ter proliferação de várias doenças, de ratos. Ou seja, vai virar um caos, né? Então, cada profissional cumpre uma etapa dentro desse espaço geográfico para que com isso a gente consiga ter uma sociedade plena, funcionando de maneira ideal, ok? Então a gente tem que ter em mente isso. Cada profissional exerce uma função na sociedade, nenhuma sendo mais ou menos importante que a outra, ok? E numa mesma sociedade, né, como eu falei, a gente encontra vários tipos de trabalhadores, ok? E essa divisão dos trabalhadores em diferentes áreas é o que a gente chama de divisão social do trabalho. Ou seja, a sociedade dividida em diferentes tipos de trabalhos, né? Divisão social do trabalho, beleza? Bem tranquilo, bem fácil da gente entender isso, né? E também a gente pode perceber que não há só uma divisão social do trabalho, há uma divisão territorial do trabalho. O que eu quero dizer com isso? Aqui, por exemplo, na Ilha do Governador, a gente, observando a paisagem, a gente pode observar grandes indústrias aqui na Ilha do Governador? Eu acho que não. Se a gente for para uma cidade, sei lá, deixa eu pensar aqui, lá Resende,
né? Indo lá para São Paulo, ali pela Dutra. Lá é uma cidade que, se a gente observar a paisagem, a gente vai ver uma maior presença de indústrias, ok? Então a gente começa a perceber que não há só uma divisão social do trabalho. Os lugares também são divididos. Cada local, ele abriga um tipo de atividade econômica, ok? Aí eu boto aqui, ó, de maneira simplificada, isso que eu falei. Os lugares também se especializam na execução de determinados tipos de trabalho. A divisão espacial, né, desses diferentes espaços das atividades econômicas é chamada de divisão territorial do trabalho. Olha que interessante. De acordo com o local que a gente está, a gente vai observar na paisagem um diferente tipo de atividade econômica que vai prevalecer nessa área, nesse território. Beleza? Então a gente tem a divisão social do trabalho, que é a divisão da sociedade em grupos de diferentes trabalhos, e tem a divisão territorial do trabalho, que é a divisão dos espaços, dos locais em diferentes tipos de trabalho. Beleza? E eu coloco aqui também que tem municípios especializados em produção agrícola, por exemplo, grandes centros urbanos onde predominam atividades de prestação de serviços e outros em que predominam as atividades industriais ou turísticas, por exemplo, né? Então a gente percebe que há uma divisão, né, tanto na sociedade, com cada pessoa exercendo um tipo de trabalho, e quanto no território, né, nos locais. Cada local sendo especializado num tipo de atividade econômica. Beleza? E aí eu lanço a pergunta para a gente conversar um pouco na aula e a gente pesquisar um pouco sobre isso. Aqui no município onde a gente vive, no Rio de Janeiro, e aqui na Ilha do Governador também, qual é o tipo de atividade econômica que predomina? O que vocês acham? Vamos conversar um pouquinho sobre isso na aula, aí no chat? Então a gente se encontra aí no chat, beleza? Beijo enorme para vocês e até logo.